Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o Diego Fernandes e hoje eu vou falar sobre referências. Referências que foram inspiração para minha fotografia, claro, que ainda são inspiração para minha fotografia, e hoje eu vou falar especificamente de livros, de 3 livros que eu tenho aqui, que eu obviamente gosto muito, senão não estaria fazendo vídeo sobre eles, que serviram de inspiração, tanto de referências fotográficas, como também da história por trás daquelas fotografias e da história por detrás de quem fez as fotografias. E sabe uma coisa que vai ser bem interessante também? Você fazer a sua inscrição aqui no meu canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Afinal de contas, esse canal aqui é um hub de conhecimento de fotografia, porque aqui você vai encontrar vídeos de bastidores de ensaio fotográfico, vídeos falando especificamente sobre fotografia, vídeos sobre iluminação. Apontei aqui porque tem um octabox me iluminando aqui para a gravação desse vídeo. Então, vídeo sobre iluminação, vídeo sobre pós-produção, dicas de fotografia e referências também, minhas grandes referências na fotografia. Essas referências que me ajudaram a me tornar o fotógrafo que eu sou hoje. E se você quiser acesso a um conteúdo ainda mais exclusivo, faça parte aqui do clube de membros do meu canal, clicando aqui embaixo em Seja Membro. Custa menos do que um pastel de frango, então vale muito a pena. E sim, eu vou começar falando dele, do fotógrafo que foi minha grande referência quando eu comecei na fotografia, foi nele que eu me inspirei, tanto que eu queria enveredar para o fotojornalismo, aí as circunstâncias acabaram não deixando, acabei virando retratista, mas de vez em quando eu gosto de me aventurar no fotojornalismo também. E essa referência em questão é o Sebastião Salgado. Então primeiro eu quero começar por esse livro aqui, Da Minha Terra à Terra, que foi escrito em parceria com Isabelle Franck. Eu usei esse sotaque aqui porque ela é francesa e eu quis parecer que eu falo francês, mas não falo. Bom, o que tem de interessante nesse livro aqui? Nossa, qualquer livro que você encontrar que tenha esse cara aqui na capa já vai ser um livro bem interessante. Esse livro ele conta a história do Sebastião Salgado. Tá? E por que esse livro ele é uma referência para mim? Porque o Sebastião Salgado é uma referência não só como fotógrafo, as fotografias dele são maravilhosas, né? Não é à toa que ele se tornou um dos maiores fotojornalistas do mundo. Inclusive aqui no livro está escrito, pela primeira vez, o maior fotojornalista do mundo conta a sua história, né? Então, segundo o livro, ele é o maior. Né? Não sei, aí não sou ninguém para julgar, tá? Mas o cara é bom, as fotografias do cara são excelentes. E, inclusive, ele era membro, ou ainda é, não sei, da agência Magnum, que é uma das maiores agências de fotografia do mundo, criada lá nos anos 60, será? Pelo Henri Cartier-Bresson, que vai ter vídeo sobre ele também aqui no canal. Bom, eu não vou contar toda a história do Sebastião Salgado, porque eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre ele. Tá? Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre esses vídeos falando sobre nomes, grandes nomes da fotografia. Mas por enquanto vamos nos atentar a esse livro aqui que conta a história do Tião. Por que a história dele é interessante? O Sebastião Salgado, ele saiu do Brasil durante a época do regime militar para morar na França e lá ele começou a sua carreira na fotografia. Ele até tentou se aventurar em outras áreas como fotografia de moda, ele chegou até a fazer fotografia de nu, mas ele acabou indo mesmo pro fotojornalismo, apesar dele já ter falado em entrevista que ele não gosta desse rótulo. E é engraçado porque o Henri Cartier-Bresson também não gostava desse rótulo de fotojornalista, né? O Sebastião Salgado, inclusive, ele fala que ele é um fotógrafo documental. E acho que no frigir dos ovos acaba sendo um fotojornalista. Mas enfim, o nome não importa, o que importa são os trabalhos que esse cara aqui fez. Ele começou a fazer suas primeiras fotografias de sucesso na África. E lá ele enfrentou muita coisa, ele viu muita coisa, né? A história contada, né, tanto nesse livro quanto no filme sobre o Sebastião Salgado, que chama O Sal da Terra, que está disponível para comprar ou alugar no YouTube, vale muito a pena assistir. Seja você da área da fotografia ou não, tá? Inclusive a leitura desse livro aqui não é só para quem é da área da fotografia. A leitura desse livro aqui é importante para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais a trajetória desse ser humano. Então ele viu muitos conflitos, guerra civil, ele viu muitas ditaduras, ele viajou praticamente, não sei se dá para dizer todos os países do mundo, mas se não foram todos, foram quase todos, né? E documentando muitas mazelas, inclusive, vividas pela sociedade, né?
E então você imagina a história de vida desse cara, né? O que esse cara viveu, o que esse cara aprendeu, tudo que ele tem para contar. Aqui, inclusive, esse livro ele acaba sendo um pouquinho da história recente do Brasil e até da história recente da humanidade também, porque ele fotografou a história. Olha que foda, né, meu? Por isso que eu gosto dessa profissão de fotógrafo. Né? Apesar, né, de nem todo mundo ser fotojornalista, mas seja lá o que você fotografa, você está fazendo uma preservação histórica daquilo que você fotografou, né? Você está guardando aquele momento. Mas enfim, chega de filosofar, vamos voltar aqui para o Tião. Então ele fez esses registros fotográficos, mas ele ficou famoso mundialmente por ter sido o único fotógrafo a registrar o atentado ao presidente Ronald Reagan. Inclusive eu já falei sobre isso lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, por favor, siga, dá aquela força lá também. Foi em 30 de março, acho que foi março de 1981, que ele estava ali na cobertura de imprensa, né? Só que ele não fazia parte do pool de fotógrafos. Pool de fotógrafos são alguns fotógrafos que a presidência da República escolhe para acompanhar o presidente na sua comitiva ali e tal, e fazer as fotos, tá? E aí esses fotógrafos que fazem parte do pool, eles têm como eles vão ter fotos exclusivas, eles têm esse compromisso de registrar, e aí depois eles têm que doar essas fotos para a imprensa. Claro que eles ganham pelo trabalho de estar ali, né? Mas eles não ganham por venda das fotos especificamente. Pelo menos não era assim naquela época, hoje em dia eu não sei mais como é que está. E o Sebastião Salgado não fazia parte desse pool de imprensa, só que aí ele começou a fazer amizade com um dos agentes do FBI que estava fazendo a segurança do presidente Ronald Reagan, e o agente começou a liberar um pouquinho, né, para que ele pudesse chegar mais perto e tal, e aí ele ficou sabendo que o Ronald Reagan ia sair por uma outra parte ali do hotel, e o Sebastião Salgado correu lá para dentro. O cara doido, né, meu? Porque imagina, o presidente da República dos Estados Unidos saindo do hotel e um doido correndo dentro do hotel com um agente do FBI atrás dele. Só que esse agente do FBI, o cara era gordinho, ele não conseguia correr, então o Tião deu no pé ali e conseguiu chegar numa posição legal para fotografar. O Tião correu um sério risco ali de ser neutralizado. Mas enfim, quando o Tião chegou, ele apontou a câmera para fotografar a saída do Ronald Reagan. Obviamente ninguém sabia que ia ter um atentado ali, né, naquele dia. E o atentado aconteceu, e naquele exato momento o Tião conseguiu registrar. E logo em seguida os seguranças todos já foram para cima do presidente, conseguiram, acho que prendeu o rapaz que tinha feito os disparos, né? Inclusive a fotografia ajudou também na condenação ali e tal. Só que ele não gosta muito de ser conhecido por essa história. E eu concordo com ele, tá? Porque a trajetória de vida do Sebastião Salgado é uma trajetória de vida muito bacana, muito legal. Apesar dele ter visto coisas horríveis, né, durante a vida dele, né? Eu falo durante a vida dele, mas ele está vivo, tá? Até a gravação desse vídeo aqui ele está vivo. É que hoje ele diz que não vai mais continuar na carreira de fotógrafo, também está com 80 e tralalá, né? Mas duvido muito que ele vá se aposentar mesmo. Uma vez fotógrafo, sempre fotógrafo, né? Enfim, ele vivenciou muita coisa, ele viu muita coisa durante a vida dele, né? E isso acabou trazendo um certo trauma. Ele conta isso em entrevistas, né? E conta nesse livro aqui também. Que, enfim, são coisas inimagináveis, tá? Pra gente que tá aqui, né, dentro do condomínio, para você que tá aí no conforto da sua casa, né, protegido ou protegida, são situações assim que a gente não imagina passar, e ele vivenciou isso, principalmente países da África, países em conflito, países onde as pessoas precisavam emigrar para outros países. Inclusive ele registrou isso num outro livro que eu não tenho aqui, mas um dia eu quero achar esse livro, que é o Êxodos. Depois ele fez um livro chamado Trabalhadores, onde ele fez o registro de várias profissões aí ao redor do mundo também, que é um livro que uma vez eu fui num cliente e tinha lá na mesa de centro esse livro. Eu consegui dar uma folheada, deu uma vontade de pegar para mim, mas eu não falei, não vou fazer isso. Mas enfim, é um livro também muito interessante, com fotografias espetaculares, assim, são coisas que para nós como fotógrafos é basicamente dar um presente aos nossos olhos, né? Mas se a gente for fazer um resumo dessa parte da vida do Sebastião Salgado,
é um resumo de fotografia de conflito, de fotografias tristes, né? Fotografias que chocam quem fotografa e quem as vê, né? Obviamente. E chegou num ponto que o Sebastião Salgado ele não estava bem. Ele não estava bem porque isso causou um trauma gigantesco na vida dele. E ele estava começando a meio que perder a fé na humanidade. E foi então quando ele teve a ideia de fazer este outro livro aqui, ó, Gênesis. Esse livro aqui, ele foi criado de forma que o Sebastião Salgado pudesse se livrar desses fantasmas do passado, né, dessas imagens. Eu acredito que são imagens que nunca mais vão sair da cabeça dele, né, porque são coisas fortíssimas ali. Mas ele criou esse livro aqui como uma forma de mostrar um pouquinho de positividade, né, de retomar a fé na humanidade. Então, no que se baseia esse livro, Gênesis? Ele se baseia em lugares que não foram tocados pelo homem ainda. E existem muitos desses lugares no mundo que o homem ainda, não é que ele nunca tocou, não é que nunca pisou ninguém nesses lugares, mas esses lugares eles não foram afetados pela civilização moderna. Então aqui você encontra não só paisagens, como também tribos que não tiveram pouco ou nenhum contato com o homem. Uma boa parte da história desse livro, inclusive, é contada nesse filme que eu falei, que é O Sal da Terra. Aqui, ó, na contracapa, a gente tem a pata de uma iguana, que o Sebastião Salgado, em muitas entrevistas, ele fala que essa pata de iguana é muito parecida com uma armadura medieval, né? Mostra como que o ser humano se inspirou na natureza para que construísse as coisas que a gente tem hoje, ou tivemos no passado. E só para que vocês morram um pouquinho de inveja, tanto o Da Minha Terra, a Terra, quanto o Gênesis são autografados pelo Tião. Consegui o autógrafo dele em 2014 na Bienal do Livro aqui em São Paulo. E aí minha experiência pessoal com o Tião foi uma experiência muito bacana. O Tião é um cara muito legal. Eu tinha medo de conhecer o Tião. Já ouviu aquele ditado, não conheça os seus ídolos? Porque eu falei, pô, o cara, você vê um ser humano incrível, né, nas entrevistas que ele dá e tal. E se ali no frente a frente o cara, sei lá, não for nada disso que eu imaginei que fosse, né? E ele é exatamente isso que ele é na televisão. Pelo menos foi comigo naquele momento do autógrafo. Claro, foi um momento muito curtinho. Ele faz questão de cumprimentar cada um, tem uma fila enorme ali de gente querendo autógrafo dele. E ele fez questão de cumprimentar um a um, olhar nos olhos, pelo menos a minha experiência foi essa. Ele me cumprimentou, ele falou, como é que você chama? Eu falei, Diego. Ele falou, você tá bem, Diego? Eu falei, tô bem, e você, Salgado? Ele falou, tô ótimo. Essa foi a minha curta conversa com o Tião, mas eu lembro de cada palavra, porque foi muito importante para mim, principalmente porque 2014 era quando eu estava aprendendo fotografia. E como eu falei, nessa época que eu estava aprendendo, minha grande referência era o Sebastião Salgado. Então é como se um fã dos Beatles estivesse conhecendo o Paul McCartney. Putz, que vontade de conhecer o Paul McCartney que eu tenho ao vivo. Eu ia trocar uma ideia com ele. E teve uma situação curiosa também nesse dia, que a Lélia, que é a esposa do Sebastião Salgado, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a Lélia também. A Lélia é uma pessoa muito importante. Ela é praticamente uma coautora das fotografias do Salgado. Tá? E coautora, e não praticamente, e sim literalmente coautora dos livros do Sebastião Salgado. Tá? Enfim, a Lélia estava lá, ela estava comprando uma coca para o Sebastião Salgado, daí eu falei, ô Lélia, posso tirar uma foto com você e tal? Ela falou, claro, pode. Só que aí, o filho deles, que é o Rodrigo tinha desaparecido. A Lélia falou assim, cadê meu filho? Aí eu falei, caramba, não vi. E aí eu tava com um amigo meu também, o Marçal, e a gente começou a procurar o rapaz e não achava. E ela ficou desesperada, obviamente, né? Naquele lugar gigantesco que é o pavilhão... Acho que é pavilhão Imigrantes, é aqui perto de casa, inclusive. E cadê o menino? Não achava o menino, até que a gente foi ver, ele tava numa mesinha sentado lá no canto, comendo um lanche quietinho lá na dele, né? Só que aí, enfim, ela foi pra lá, acredito que ela tenha ficado bem assustada, né, de não ter encontrado. Falei, não vou pedir de novo a fotografia com a Lélia, né, ela quer ficar com o filho dela, eu vou respeitar, né. Mas foi um momento que eu não esqueço. Inclusive eu vou colocar aí na tela uma fotografia do exato momento em que o Tião
estava autografando esses meus livros aqui. Essa fotografia foi feita pelo meu amigo, também fotógrafo, Marçal Mateus. E já que eu estava tocando no assunto ídolos, vamos falar aqui dos ídolos de muita gente, principalmente quem viveu os anos 80, onde o cenário rock and roll estava super em alta. Vamos falar de A Década do Rock, um livro com fotografias de Mark Wiseguy que foi escrito por Richard Binstock. Eu não sei quem é esse autor, tá? Mas o Mark Wiseguy eu já conhecia. E aqui ele narra, através de imagens, a ascensão, não só o surgimento, tá? Porque muitas bandas já existiam antes dos anos 90, mas a ascensão de muitas bandas e de muitos astros em carreira solo também, como é o caso do Ozzy Osbourne, que ele já era do Black Sabbath e depois ele continuou em carreira solo sob o nome de Ozzy Osbourne mesmo, né? Inclusive ele está aqui, ó, na contracapa do livro. Tem fotografias aqui do Ozzy Osbourne que são assim... dá para chamar de fine art. Se existe um museu da bizarrice, essas fotos merecem estar nesse museu. A ascensão também do Guns N' Roses, que está aqui na capa, né? Tempo Bom, em que o Axl Rose cantava. Essa foto aqui, inclusive, ó, talvez tenha um detalhe que você não tenha percebido, eu vou mostrar mais de perto. Olha o que o Ozzy está fazendo. Enfim, era anos 80, bizarrice atrás de bizarrice. Uma outra banda também que estava em ascensão nessa época era o Twisted Sister, que esse sim, tem coisa muito... Acho que aqui é difícil você encontrar uma foto que seja séria, para falar a verdade, mas maravilhosas, tá? Todas com contexto, todas mostrando essa rebeldia do rock and roll, né? Esse antissistema que é o rock and roll. E continuando falando do Twisted Sister, para quem não sabe, é uma banda que eles fantasiavam de mulher, só que eles se pintavam assim como se fosse a velhinha do bingo, sabe? Então era uma coisa assim, sei lá, bizarro para dizer o mínimo, né? Não sei se existe uma outra palavra que descreva, mas eu aconselho muito que você tenha esse livro, ou compre, ou, sei lá, tenha acesso de alguma forma ao livro A Década do Rock, porque é difícil a gente narrar imagens, né? Eu vou deixar algumas passando aí na tela enquanto eu falo, mas você precisa ler esse livro aqui, principalmente se você está entrando nessa parte de fotografia de eventos, de shows, de espetáculos. Isso daqui é uma grande inspiração, porque além de mostrar a performance das bandas no palco, mostra um pouquinho de fotografia publicitária, fotografia que foi feita para revista mesmo, né, que o Mark Wiseguy fotografou para revistas especializadas, como Rolling Stone e muitas outras, e fotografia de bastidores também, que vocês sabem, né, para mim acho que é a melhor parte. Eu adoro fotografar bastidores, né? Bastidor é o momento em que as pessoas estão à vontade, elas tiram, né, aquela máscara, aquela fantasia do performer, né, da pessoa que está no palco ali interpretando um personagem. Porque banda de rock é isso, né? Eles não estão sendo eles mesmos no palco, eles estão interpretando. Então, a fotografia de bastidores do Mark Wiseguy te permite viajar ali na intimidade de muitas bandas de rock. Inclusive, falar em viagem, né? Vamos falar da viagem de uma forma literal. Ele literalmente viajava com algumas bandas fotografando. Então ele fazia fotografia na van, ele fazia fotografia no avião. Então ele estava sempre ali com a banda, e muitas bandas acabaram meio que adotando o Mark Wiseguy como um membro mesmo da banda. Ele fazia parte já de algumas bandas, né? Óbvio, não tocava, mas era parte do grupo ali, era parte da matilha da banda, de muitas bandas de rock aí dos anos 80. Tanto que em muitos trechos desse livro aqui, você vai encontrar depoimentos ali perto das fotos dos próprios astros. E que astros são esses, né, que ele mostrou a ascensão? Bom, já mostrei aqui o Guns N' Roses, mostrei o Ozzy Osbourne, mas temos aqui a Joan Jett, temos a Debbie... como é que é o nome dela? Eu vou achar, que era do Blondie, Debbie Harris, não vou lembrar agora. Mas enfim, tem da vocalista do Blondie, que inclusive a música do Blondie voltou a ficar em alta, né, por causa do... Opa, essa foto não pode nem aparecer no YouTube, meu Deus. A música do Blondie voltou a ficar em alta por causa da série Verdades Secretas 2, né, que toca uma música deles. A gente tem aqui
o surgimento e a ascensão do Bon Jovi, da época que ele se chamava John Bon Jovi, era Jovi que escrevia, então era John, espaço Bon, John Bon Jovi, tudo junto, o nome dele. Depois acabou se tornando a banda Bon Jovi, do jeito que a gente conhece hoje. A gente tem o Van Halen, tem muitas fotos aqui do saudoso Ed Van Halen. Temos Twisted Sisters, como eu já falei. Temos a Motley Crue. Não só bandas americanas, tem também o Iron Maiden, tem o Journey. Enfim, muitas bandas que fizeram parte desse cenário. E estava super em alta, porque, para quem não lembra, em 1985 aconteceu o Live Aid, onde juntou ali, não só banda de rock, né? Tinha muita banda pop também, mas acho que a maior parte, né, dos que estavam ali no Live Aid eram bandas de rock, né? Então esse cenário estava muito em alta, muita banda surgiu, muita banda ficou famosa por causa do Live Aid, e então estava fervilhando esse cenário, né? E foi a década ali que o Mark Wiseguy conseguiu essas exclusivas. Lógico, depois disso ele continuou fotografando, ele está em atividade até hoje, inclusive vou deixar o Instagram dele aqui na descrição desse vídeo. E em que sentido que esse livro aqui serviu de inspiração para mim? O cenário rock and roll aqui no Brasil ainda é muito forte, né? Não só no Brasil, acho que no mundo, né? Mas voltando aqui a falar da minha inspiração, a década do rock me inspirou quando eu fui fotografar uma banda tributo chamada Echoes Pink Floyd São Paulo. Essa banda eu já acompanho eles há muito tempo, né? É uma banda, obviamente, tributo ao Pink Floyd. E aí a gente acabou até fazendo amizade, né? Porque eu comecei a entregar fotos que eu fazia deles para eles, né? Mais ou menos parecida com a história aqui do Mark Wiseguy, né? E eles, pô, foto legal, tal, não sei o quê, até que eles começaram a me contratar para fazer a cobertura de alguns shows. E um desses shows foi em comemoração aos 50 anos do álbum Dark Side of the Moon. E eles queriam que eu fotografasse os bastidores e o show em si. E aí foi bem na época que eu estava lendo esse livro aqui, A Década do Rock, né? Então eu estava com a inspiração super em alta ali para fazer fotografia, principalmente de bastidores, né? Como eu já falei, eu amo fotografia de bastidores. Então eu fiz registros maravilhosos e um dos integrantes da banda, o Rix, ele entrou em contato comigo e falou: pô, Diego, ficou legal as fotos, adorei, caramba, você estava bem inspirado e tal. Aí eu comentei do livro, né? Falei, cara, eu tô lendo um livro que chama A Década do Rock, onde tem os bastidores desse cenário rock and roll e tal. Ele falou, bom, então esse livro realmente foi uma boa inspiração para você, porque realmente as fotografias que você fez do espetáculo estavam maravilhosas. Inclusive, eu registrei os bastidores dos bastidores, ou seja, eu registrei os bastidores da sessão de fotos que eu fiz com a Echoes Pink Floyd São Paulo. Registrei em vídeo, que inclusive você pode encontrar nesse card aqui. E se você quiser saber quem mais me inspirou na fotografia, é só você clicar nesse outro card aqui, que aqui também estão as grandes referências minhas do passado, algumas um pouco mais recentes, mas que ajudaram a formar o fotógrafo que eu sou hoje. E outra coisa também que vai me ajudar bastante é se você deixar o like aqui nesse vídeo, se você fizer a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não tenha feito, e se puder também contribuir com o meu canal, considere deixar aquele valeu demais. Comente aqui embaixo também quem te inspira na fotografia e quais são os livros que você recomendaria para outros fotógrafos. Um forte abraço e nunca deixe de fotografar.